Leônidas é lembrado como um símbolo absoluto de coragem, sacrifício e resistência. Para muitos ele é apenas o líder dos 300 espartanos que enfrentaram um império inteiro nas Termópilas. Mas por trás dessa imagem lendária, existe um homem real, moldado por uma das sociedades mais duras da antiguidade, inserido em um contexto político complexo e em uma guerra que definiria o futuro da Grécia. Esparta não produzia heróis por acaso. Ela forjava soldados desde a infância, ensinando que a vida individual tinha pouco valor diante do dever coletivo. Leônidas nasceu nesse mundo, cresceu nele e foi moldado por regras que não deixavam espaço para fraqueza. Sua história não começa nas Termópilas e sua importância vai muito além de uma batalha perdida. Neste vídeo, vamos atravessar a Esparta real, entender quem foi Leônidas antes de se tornar rei, por que sua decisão ecoou por séculos e como a história transformou um homem em lenda. Se você gosta de narrativas históricas profundas, que vão além do cinema e dos mitos, já deixa o like, se inscreve no canal e agora vamos começar essa história. Leônidas costuma ser lembrado como o rosto imortal dos 300 espartanos, um herói moldado pela cultura pop, pelo cinema e por imagens quase míticas de bravura absoluta. Mas essa figura lendária esconde um homem real, nascido e criado em uma das sociedades mais rígidas e singulares da antiguidade. Esparta não era apenas uma cidade guerreira, era um estado construído sobre disciplina extrema, sacrifício constante e a ideia de que a vida individual existia para servir ao coletivo. A famosa resistência nas Termópilas foi apenas um instante dentro de um cenário muito maior, marcado por disputas políticas, estratégias militares e um confronto decisivo entre o mundo grego e o maior império de seu tempo. Para entender Leônidas, é preciso ir além da batalha, além dos escudos e das lanças, e mergulhar na realidade que o formou como líder e soldado. Ao longo deste vídeo, vamos revelar quem foi o homem por trás do mito, explorar os bastidores da Batalha das Termópilas e compreender como seu gesto atravessou séculos, transformando derrota em símbolo e história em legado. Se você gosta de narrativas históricas que vão além da lenda, já deixe o like, se inscreva no canal e agora vamos começar essa história. Esparta do século V a.C. era um mundo à parte dentro da Grécia Antiga. Enquanto outras cidades-estado valorizavam o comércio, as artes e o debate público, Esparta construiu sua identidade quase exclusivamente em torno da guerra. Não se tratava apenas de uma preferência militar, mas de um sistema completo, cuidadosamente organizado para garantir a sobrevivência e a supremacia de um pequeno grupo de cidadãos guerreiros sobre uma população muito maior de povos submetidos. No topo dessa sociedade estavam os esparciatas, cidadãos plenos e soldados profissionais. Eles eram poucos, mas concentravam o poder político, as terras e o prestígio. Abaixo deles vinham os periecos, homens livres que viviam em comunidades ao redor de Esparta, responsáveis pelo comércio, pelo artesanato e pela produção que sustentava o Estado. Na base estavam os ilotas, povos conquistados e transformados em servos do Estado, obrigados a trabalhar a terra e entregar grande parte da produção. Essa estrutura rígida sustentava o modo de vida espartano, mas também alimentava um medo constante de revoltas internas. Esse temor moldou profundamente os valores de Esparta. A cidade vivia em estado de vigilância permanente, como se estivesse sempre à beira da guerra. A disciplina não era apenas um ideal moral, mas uma necessidade prática. Desde cedo, cada cidadão era ensinado a obedecer, resistir e suportar. A coragem era valorizada acima da inteligência individual e o silêncio acima da retórica. Em Esparta, falar pouco e agir com firmeza era sinal de virtude. O sistema político refletia esse equilíbrio entre controle e tradição. Esparta era governada por 2 reis simultaneamente, uma forma peculiar de dividir o poder e evitar a tirania. Esses reis tinham funções militares e religiosas, mas não governavam sozinhos. Um conselho de anciãos, formado por homens acima de 60 anos, supervisionava as decisões mais importantes, enquanto um grupo de magistrados, os éforos, exercia fiscalização constante sobre reis e cidadãos.
O poder, portanto, era fragmentado, garantindo estabilidade, mas também impondo limites rígidos à ação individual. No coração desse sistema estava o exército. Diferente de outras cidades gregas, Esparta mantinha uma força militar permanente, treinada desde a infância. A guerra não era um evento ocasional, mas uma condição contínua. Cada cidadão masculino sabia que sua função principal era lutar, proteger o Estado e manter a ordem interna. O escudo espartano simbolizava isso. Não servia apenas para proteger quem o carregava, mas o companheiro ao lado. Abandoná-lo era considerado uma desonra maior do que a própria morte. A formação desse guerreiro começava no nascimento. Crianças eram examinadas por anciãos, e aquelas consideradas fracas ou incapazes eram rejeitadas. As que permaneciam passavam por uma infância dura, sem espaço para indulgência. Aos 7 anos, os meninos eram retirados de suas famílias e entregues ao Estado, iniciando a agogê, o sistema educacional espartano. Ali, aprendiam a suportar fome, frio e dor, a obedecer ordens sem questionar e a agir como parte de um grupo, nunca como indivíduos isolados. A educação não se limitava ao combate físico. Os jovens eram ensinados a roubar para sobreviver, mas punidos severamente se fossem pegos, não pelo roubo em si, mas pela falta de habilidade. A astúcia era valorizada tanto quanto a força. Canções, histórias e exercícios reforçavam constantemente a ideia de honra coletiva e desprezo pela fraqueza. A vida confortável era vista como uma ameaça ao caráter. Mesmo a família ocupava um papel secundário diante do Estado. O casamento tinha como objetivo principal gerar novos guerreiros, e a criação dos filhos era supervisionada pela comunidade. Mulheres espartanas, embora excluídas da política formal, desfrutavam de uma liberdade incomum para a época. Eram incentivadas a se exercitar, administrar propriedades e criar filhos fortes, pois acreditava-se que mães fortes gerariam soldados fortes. Esse conjunto de valores e práticas produziu uma sociedade extremamente coesa, mas também inflexível. Esparta não buscava inovação, apenas preservação. Tudo era feito para manter um equilíbrio frágil entre domínio militar e controle interno. Foi nesse ambiente que Leônidas nasceu, cresceu e foi moldado. Antes de ser rei ou símbolo, ele foi produto de um sistema que preparava cada cidadão para lutar, obedecer e, se necessário, morrer pelo Estado. Entender Esparta é o primeiro passo para compreender por que Leônidas fez as escolhas que o tornaram eterno. Leônidas nasceu em uma Esparta que não fazia concessões nem mesmo aos filhos de reis. Ele veio ao mundo dentro da dinastia dos Agíadas, uma das 2 linhagens reais que governavam a cidade havia séculos e que reivindicavam descendência direta de Héracles. Ainda assim, sua origem nobre não lhe garantiu privilégios automáticos. Leônidas não era o primogênito, nem o herdeiro esperado do trono. Desde o início, seu destino parecia ser o de um cidadão comum dentro da elite espartana, alguém preparado para servir no exército e desaparecer na coletividade que definia a cidade. Seu pai, Anaxandrides II, teve vários filhos, e a sucessão naturalmente recaía sobre o mais velho. Leônidas cresceu à sombra de irmãos que, aos olhos do Estado, tinham prioridade política. Essa posição secundária, no entanto, teve um efeito decisivo em sua formação. Diferente de herdeiros diretos, que muitas vezes eram dispensados do treinamento mais severo, Leônidas foi submetido integralmente à agogê, o sistema educacional que moldava os futuros guerreiros de Esparta. Ainda criança, foi separado da família e entregue ao controle do Estado, como acontecia com todos os meninos considerados aptos. A vida privada deixava de existir. A partir desse momento, cada dia era uma lição de resistência. Dormia em alojamentos coletivos, vestia roupas mínimas durante todo o ano e aprendia a conviver com a escassez. A fome era constante, o frio não era evitado e a dor fazia parte do aprendizado. O objetivo não era a crueldade gratuita, mas a criação de homens capazes de suportar qualquer adversidade sem reclamar. Na agogê, Leônidas aprendeu que sobreviver não bastava. Era preciso resistir com dignidade. Os jovens eram incentivados a desenvolver força física, coordenação e disciplina absoluta. Os combates simulados eram frequentes,
assim como punições públicas destinadas a corrigir falhas de comportamento. Cada erro servia de exemplo coletivo. Nesse ambiente, o medo era substituído pela adaptação e a dor pela indiferença. Ao mesmo tempo, a formação espartana ensinava astúcia e autocontrole. Os jovens eram encorajados a roubar comida para complementar a alimentação insuficiente, mas punidos se fossem descobertos. A lição era clara: a falha não estava no ato, mas na incapacidade de executá-lo com inteligência. Esse aprendizado moldou em Leônidas uma percepção pragmática do mundo, onde eficiência e resultado importavam mais do que intenções. A convivência constante com outros jovens reforçava o senso de pertencimento ao grupo. Nenhum laço individual era mais importante do que a unidade coletiva. Laços familiares enfraqueciam, enquanto a lealdade aos companheiros se tornava absoluta. Leônidas cresceu entendendo que o valor de um homem era medido por sua utilidade ao Estado e por sua disposição em proteger aqueles que lutavam ao seu lado. Com o passar dos anos, o treinamento se intensificava. A adolescência trazia exercícios mais duros, marchas exaustivas e o domínio das técnicas de combate em formação. O jovem espartano aprendia a lutar não como indivíduo, mas como parte de uma máquina coletiva. O escudo, novamente, tinha um significado central. Proteger a si mesmo era secundário. Proteger o grupo era essencial. Essa mentalidade se enraizou profundamente em Leônidas. Ao alcançar a idade adulta, ele não era apenas um guerreiro resistente, mas alguém profundamente alinhado aos valores espartanos. O silêncio, a contenção emocional e a disposição para obedecer tornaram-se naturais. A ideia de morrer pelo Estado não era vista como tragédia, mas como consequência possível e honrosa de uma vida dedicada ao dever. Leônidas não foi moldado para ser rei, foi moldado para ser soldado, e foi justamente essa formação completa, sem exceções, que o diferenciou quando o destino o levou ao poder. Antes de qualquer título, ele era produto de um sistema que ensinava que a vida individual tinha pouco valor diante da sobrevivência coletiva. Essa visão, construída desde a infância, explicaria mais tarde suas escolhas, sua liderança e a forma como enfrentou a morte sem hesitação. O caminho de Leônidas até o trono de Esparta não foi planejado nem desejado. Em uma sociedade onde a sucessão seguia linhas rígidas e a estabilidade era prioridade absoluta, sua ascensão foi resultado de circunstâncias inesperadas, marcadas por mortes, decisões políticas e pela própria lógica austera do Estado espartano. Nada em sua juventude indicava que ele se tornaria rei, e justamente por isso, quando o poder chegou, encontrou um homem profundamente moldado pela disciplina e não pela ambição. Após a morte de Anaxandrides II, o trono passou para Cleómenes I, meio-irmão de Leônidas e herdeiro legítimo. Cleómenes governou Esparta em um período tenso, marcado por conflitos internos e rivalidades com outras cidades gregas. Seu reinado foi controverso, conhecido por decisões impulsivas e episódios que levantaram suspeitas sobre sua estabilidade mental. Cleómenes acumulou inimigos dentro e fora de Esparta. Com o tempo, sua posição se enfraqueceu, e sua morte, ocorrida em circunstâncias obscuras, deixou um vazio inesperado no poder. Cleómenes não deixou herdeiros masculinos legítimos que pudessem assumir o trono. Esse detalhe, aparentemente técnico, teve consequências profundas. A sucessão recaiu sobre Leônidas, que até então vivia como qualquer outro cidadão espartano de elite, integrado ao exército e à vida coletiva. Sua ascensão não foi celebrada com festas ou ostentação. Em Esparta, tornar-se rei significava assumir mais deveres do que privilégios. Para legitimar sua posição, Leônidas casou-se com Gorgo, filha de Cleómenes. Mais do que um arranjo dinástico, essa união reforçou a continuidade da linhagem dos Agíadas e estabilizou o poder em um momento delicado. Gorgo, reconhecida por sua inteligência e firmeza, tornaria-se uma parceira influente, respeitada em uma sociedade que valorizava mulheres fortes, ainda que excluídas da política formal. Como rei, Leônidas encontrou limites claros para sua autoridade. Esparta não era governada por vontades individuais.
Dois reis compartilhavam o poder, e ambos eram constantemente vigiados pelos éforos e pelo conselho de anciãos. Decisões militares, políticas e religiosas passavam por debates coletivos. A figura do rei existia menos como soberano absoluto e mais como símbolo de continuidade, tradição e comando em tempos de guerra. Nesse contexto, Leônidas destacou-se não por discursos eloquentes ou reformas ousadas, mas pelo exemplo pessoal. Ele não se colocava acima das leis, nem se afastava da rotina dos cidadãos. Participava dos exercícios, compartilhava refeições coletivas e mantinha o estilo de vida simples esperado de um espartano. Sua autoridade nascia da coerência entre o que Esparta exigia e a forma como ele próprio vivia. A experiência completa na Agogê deu a Leônidas uma vantagem silenciosa. Diferente de reis que haviam sido poupados do treinamento mais rigoroso, ele conhecia profundamente as privações e o espírito do soldado comum. Isso gerava respeito imediato entre os guerreiros, que viam nele alguém que havia suportado as mesmas dores e renúncias. A liderança em Esparta não era concedida, era reconhecida. Leônidas também compreendia os limites do poder. Sabia que governar Esparta era preservar um equilíbrio frágil entre tradição, controle interno e ameaça externa. Não buscava glória pessoal, mas estabilidade. Essa postura discreta o tornava confiável aos olhos dos anciãos e dos éforos, que viam nele um rei previsível, disciplinado e alinhado aos valores do Estado. Assim, Leônidas se tornou rei quase por acaso, mas governou com consciência plena do peso do cargo. Em uma sociedade que desconfiava do individualismo, ele se destacou justamente por nunca tentar se colocar acima do coletivo. Seu prestígio não vinha do luxo, da retórica ou da força política, mas da constância, da simplicidade e da disposição em liderar como havia sido treinado desde a infância, estando à frente, compartilhando riscos e aceitando o destino que Esparta reservasse. Enquanto Esparta preservava suas tradições e mantinha o olhar voltado para a guerra em terra, um poder muito maior se expandia no Oriente. O Império Persa, sob o comando de Dário I, tornou-se a maior potência que o mundo mediterrâneo já havia conhecido. Em poucas décadas, seus exércitos e administradores estenderam o domínio persa da Ásia Central até o Egito, incorporando povos diversos sob uma estrutura política eficiente, baseada em tributos, lealdade forçada e autoridade centralizada. Para os persas, a expansão não era apenas conquista, mas uma forma de garantir estabilidade e controle sobre rotas comerciais estratégicas. O primeiro choque direto entre gregos e persas ocorreu quando cidades gregas da Jônia, na costa da Ásia Menor, se revoltaram contra o domínio persa. Atenas e Eretria decidiram apoiar essa rebelião, enviando navios e soldados. A resposta de Dário foi implacável. Embora a revolta tenha sido esmagada, o rei persa não esqueceu a afronta. Para ele, as cidades da Grécia continental haviam cruzado uma linha que exigia punição. A partir desse momento, a Grécia passou a existir no horizonte estratégico do império. A primeira, grande tentativa de submeter os gregos, aconteceu no início do século V a.C. O avanço persa encontrou resistência inesperada na planície de Maratona, onde os atenienses, com apoio limitado, derrotaram uma força persa numericamente superior. A vitória foi significativa, mas não decisiva. Para os gregos, Maratona provou que o império podia ser enfrentado. Para os persas, foi um revés que precisava ser corrigido, não o fim do conflito. Com a morte de Dário, o projeto de conquistar a Grécia passou para seu filho, Xerxes. Diferente do pai, Xerxes planejou a campanha como uma demonstração absoluta de poder imperial. Sua preparação foi longa e meticulosa. Pontes foram construídas sobre o Helesponto, canais escavados para facilitar a passagem da frota e contingentes de diversas regiões do império foram reunidos. O objetivo não era apenas vencer batalhas, mas subjugar definitivamente as cidades gregas e integrá-las à ordem persa. A notícia do avanço persa espalhou-se rapidamente pela Grécia, provocando medo e divisão. As cidades-estado gregas raramente agiam de forma unificada. Rivalidades antigas, disputas territoriais e diferenças políticas dificultavam qualquer esforço comum.
Atenas, com sua democracia em expansão e sua força naval crescente, via a ameaça persa como existencial. Esparta, potência terrestre e guardiã de uma ordem tradicional, inicialmente hesitou, presa a obrigações religiosas e ao temor constante de revoltas internas. Apesar das diferenças profundas entre Esparta e Atenas, a magnitude da ameaça forçou uma aproximação inédita. Pela primeira vez, tornou-se claro que nenhuma cidade, isoladamente, seria capaz de enfrentar o império. A guerra deixou de ser uma disputa regional para se tornar uma luta pela sobrevivência do modo de vida grego. Autonomia política, costumes locais e liberdade de governo estavam em jogo. Os persas traziam consigo um modelo de dominação que, embora tolerante em certos aspectos culturais, exigia submissão total ao grande rei. Para muitas cidades gregas, isso significava o fim da independência, da autonomia política e da capacidade de decidir seus próprios rumos. A escolha parecia simples, mas o custo da resistência era aterrador. O exército persa era vasto, sua frota dominava os mares e sua reputação espalhava terror. Esparta e Atenas, tão diferentes em valores e organização, passaram a se enxergar como partes de um mesmo destino. Atenas oferecia sua marinha e sua capacidade estratégica no mar. Esparta fornecia a liderança militar em terra e o prestígio de seu exército. Essa aliança frágil, construída mais por necessidade do que por afinidade, definiria os rumos do conflito. Foi nesse cenário que Leônidas surgiu como uma figura central. O avanço persa não era mais uma possibilidade distante, mas uma realidade concreta que se aproximava da Grécia continental. As decisões tomadas naquele momento não definiriam apenas uma batalha, mas o futuro de toda uma civilização. Diante de um império que parecia invencível, os gregos precisariam escolher entre submissão e resistência. A decisão de enfrentar o exército persa nas Termópilas não foi fruto de impulso heróico, mas de cálculos políticos, restrições religiosas e uma leitura cuidadosa da geografia grega. Quando as notícias sobre o avanço de Xerxes chegaram a Esparta, a gravidade da situação era inegável. Ainda assim, a resposta espartana não foi imediata. A cidade vivia sob o peso de tradições que regulavam cada aspecto da vida pública, inclusive a guerra, e essas normas limitaram profundamente as opções disponíveis. Naquele momento, Esparta celebrava as Cárnias, um festival religioso dedicado a Apolo. Durante esse período, campanhas militares de grande escala eram proibidas. Além disso, os Jogos Olímpicos também se aproximavam, reforçando a ideia de trégua sagrada em todo o mundo grego. Para uma sociedade que colocava os deuses acima das conveniências humanas, violar essas restrições significava arriscar não apenas a derrota militar, mas a desordem espiritual do Estado. Os debates internos refletiam essa tensão. De um lado, havia a consciência clara de que o avanço persa não podia ser ignorado. De outro, o medo de agir contra as normas sagradas e provocar instabilidade interna, especialmente entre os ilotas. Esparta não podia se dar ao luxo de enviar todo o seu exército para longe, deixando a cidade vulnerável a revoltas. A solução encontrada foi um compromisso entre a necessidade militar e as limitações impostas pela tradição. A escolha do local foi decisiva. As Termópilas eram um estreito desfiladeiro entre as montanhas e o mar, um ponto de passagem obrigatório para qualquer exército que avançasse do norte em direção ao coração da Grécia. Ali, a superioridade numérica persa seria neutralizada. O terreno favorecia a defesa em formação fechada, permitindo que poucos homens contivessem muitos. Não se tratava de buscar a morte, mas de ganhar tempo. Leônidas foi encarregado de liderar essa força avançada. A missão era clara: retardar o inimigo o máximo possível, permitir que as cidades gregas se organizassem e proteger a retirada ou o posicionamento das forças aliadas. Para isso, ele escolheu 300 espartanos, todos cidadãos plenos e, mais importante, todos pais de filhos homens. Essa escolha não foi simbólica no sentido moderno, mas profundamente prática. Garantia que cada família teria um herdeiro e que nenhuma linhagem espartana seria extinta, caso a missão terminasse em desastre.
Esses 300 não partiram sozinhos. Ao longo do caminho, forças de outras cidades gregas se uniram ao contingente, formando um exército maior do que a imagem popular costuma sugerir. Hóplitas de Tebas, Téspias, Corinto e outras polis marcharam para o mesmo ponto, conscientes de que o confronto seria duro. Ainda assim, o núcleo espartano dava coesão, disciplina e liderança à defesa. A decisão de enviar apenas uma parte do exército refletia a mentalidade espartana. Não era uma demonstração teatral de sacrifício, mas uma resposta calculada às circunstâncias. Esparta apostava na eficácia do terreno, na qualidade de seus soldados e na esperança de que o atraso imposto aos persas fosse suficiente para alterar o curso da guerra. Leônidas entendia perfeitamente o peso dessa escolha. Ele não marchou acreditando que venceria o império, mas consciente de que sua função era conter, resistir e inspirar. A presença do rei no campo de batalha não era apenas estratégica, mas moral. Sua liderança mostrava aos aliados que Esparta não se escondia atrás de rituais ou desculpas, mesmo limitada por eles. Assim, a marcha rumo às Termópilas não foi um gesto isolado de bravura, mas o resultado de decisões difíceis tomadas em um momento crítico. Cada passo em direção ao desfiladeiro carregava o peso da tradição, da necessidade e da certeza de que aquela posição estreita se tornaria o primeiro grande teste da resistência grega contra o poder persa. Quando o exército persa finalmente alcançou as Termópilas, o contraste entre as forças era evidente. De um lado, uma massa imensa de soldados vindos de todas as regiões do império, falando línguas diferentes, usando armas variadas e lutando sob a autoridade absoluta do grande rei. Do outro, um contingente reduzido de hoplitas gregos, unidos por um método comum de combate e por uma disciplina construída ao longo de anos. O desfiladeiro estreito anulava a vantagem numérica persa e transformava a batalha em um teste de organização e resistência. Xerxes, confiante na superioridade de seu exército, inicialmente esperou que os gregos se dispersassem diante da ameaça. A ideia de que poucos homens bloqueavam o caminho de uma força tão grande parecia absurda aos olhos persas. Quando a rendição não veio, o ataque foi ordenado. As primeiras investidas foram conduzidas por tropas leves, arqueiros e infantaria pouco protegida, confiantes de que o número resolveria o confronto. O choque revelou rapidamente a diferença entre os dois modelos de guerra. Os persas avançavam em ondas, lançando projéteis e tentando romper a linha grega pela pressão constante. Os hoplitas, por sua vez, mantinham formações fechadas, escudos sobrepostos e lanças projetadas à frente. Cada homem protegia o companheiro ao lado, criando uma parede quase impenetrável. No espaço estreito das Termópilas, não havia flancos para explorar, nem espaço para manobras amplas. A disciplina espartana se destacou desde os primeiros momentos. Os soldados alternavam posições na linha de frente de forma ordenada, evitando o cansaço excessivo e mantendo a coesão. Feridos eram rapidamente substituídos e os mortos removidos quando possível para que a formação não se desfizesse. A luta não era caótica, mas metódica, quase mecânica, como Esparta havia ensinado. Leônidas não comandava à distância. Ele estava presente no campo de batalha, observando, orientando e, quando necessário, lutando ao lado de seus homens. Sua experiência como soldado permitia decisões rápidas, ajustando a profundidade da formação e explorando cada irregularidade do terreno. A presença do rei na linha de combate reforçava a moral dos aliados e demonstrava que aquela não era uma missão delegada, mas compartilhada. Diante da resistência inesperada, Xerxes lançou suas tropas de elite, conhecidas como os Imortais. Mesmo essas unidades, melhor armadas e treinadas, encontraram dificuldades no desfiladeiro. A vantagem persa em mobilidade e número continuava neutralizada, e o combate corpo a corpo favorecia os gregos. O som do choque de lanças contra escudos ecoava entre as montanhas, enquanto os ataques se repetiam sem romper a linha defensiva. Os gregos utilizavam uma tática de recuo controlado, fingindo ceder terreno para atrair os persas mais profundamente no estreito e então contra-atacar com força concentrada.
Essa manobra confundia o inimigo e aumentava suas perdas. A cada investida frustrada, ficava mais claro que a vitória persa não seria rápida nem simples. Durante esses primeiros dias, o tempo tornou-se o principal aliado dos defensores. Cada hora de resistência permitia que outras cidades gregas se preparassem, reforçassem defesas e organizassem suas frotas. As Termópilas cumpriam sua função estratégica. O desfiladeiro não era apenas um campo de batalha, mas um ponto de contenção que atrasava o avanço de um império inteiro. Leônidas compreendia plenamente esse papel. Ele não buscava uma vitória decisiva naquele momento, mas a manutenção da linha. Sua liderança se manifestava na calma diante da pressão, na confiança transmitida aos homens e na capacidade de transformar um terreno hostil em uma fortaleza temporária. Os primeiros dias da batalha demonstraram que a resistência era possível e que, mesmo diante de números esmagadores, organização e disciplina podiam redefinir o curso de uma guerra. A resistência nas Termópilas começou a ruir não pela força direta do exército persa, mas por uma falha humana. Efialtes, um habitante da região, conhecia um caminho estreito pelas montanhas que contornava o desfiladeiro e permitia atacar a retaguarda grega. Movido por promessa de recompensa ou pela simples ambição de agradar ao poder vencedor, ele revelou a passagem secreta a Xerxes. A informação transformou completamente o cenário da batalha. Aquilo que havia neutralizado a superioridade numérica persa deixava de existir. Durante a noite, tropas persas avançaram silenciosamente pelo caminho oculto. Ao amanhecer, a posição grega estava comprometida. Os defensores das Termópilas enfrentariam o inimigo por dois lados, sem possibilidade real de vitória estratégica. A notícia do cerco iminente espalhou-se rapidamente entre os comandantes aliados, trazendo à tona a dura realidade da situação. Diante desse novo contexto, Leônidas reuniu os líderes das forças gregas. A escolha agora não era mais entre resistir ou recuar em condições favoráveis, mas entre sobreviver ou cumprir a missão até o fim. A maioria dos aliados foi dispensada. Para eles, a retirada não representava covardia, mas necessidade. A guerra ainda não estava perdida, e a preservação de tropas era fundamental para os confrontos futuros. Leônidas, no entanto, decidiu permanecer. Essa escolha não foi fruto de desespero, nem de um desejo romântico pela morte. Ela estava profundamente enraizada na mentalidade espartana e no papel que ele ocupava como rei. Para Esparta, recuar diante do inimigo, especialmente quando a derrota se tornava certa, significava quebrar um código de honra que sustentava a coesão do Estado. O rei, acima de todos, deveria ser o último a abandonar a posição. Os 300 espartanos permaneceram com ele, assim como um pequeno número de aliados que escolheram ficar, voluntariamente, entre eles os tespianos. Esses homens sabiam que o fim era inevitável. Ainda assim, a decisão de permanecer transformou a derrota iminente em um ato político e simbólico de enorme impacto. A resistência final não tinha mais como objetivo conter o avanço persa por muito tempo, mas demonstrar de forma inequívoca que a submissão não seria fácil nem imediata. Dentro da lógica espartana, a morte em combate era preferível à sobrevivência desonrosa. Desde a infância, Leônidas fora ensinado que o valor de um homem se media pela forma como ele enfrentava o destino, não pelo resultado final. Permanecer nas Termópilas era uma afirmação dessa visão. O sacrifício consciente reforçava a imagem de Esparta como um estado que não cedia, mesmo quando cercado. Politicamente, a decisão também tinha efeitos práticos. A resistência até o último momento ampliava o impacto psicológico sobre os persas e fortalecia a determinação dos gregos. A história da traição e da escolha de lutar até o fim espalhar-se-ia rapidamente, alimentando a narrativa de resistência e coragem que unificaria as cidades-estado nos confrontos seguintes. Leônidas assumiu plenamente o peso dessa escolha. Ele não ordenou que os homens ficassem por obrigação, mas permaneceu como exemplo. Sua autoridade vinha do gesto, não da imposição. Ao aceitar a morte como parte do dever, transformou uma derrota militar em um símbolo duradouro. O cerco das Termópilas marcou o fim da resistência organizada naquele ponto,
mas também o início da lenda. A traição de Efialtes selou o destino da batalha, mas foi a decisão consciente de Leônidas que definiu seu significado histórico. Naquele desfiladeiro estreito, a escolha de não recuar se tornou uma mensagem clara. Esparta podia ser vencida, mas não dobrada. O último combate nas Termópilas começou com a certeza de que não haveria retorno. Cercados por todos os lados, os defensores remanescentes avançaram para uma posição mais aberta do desfiladeiro, buscando enfrentar o inimigo de forma direta e prolongar a luta o máximo possível. Já não se tratava de manter uma linha defensiva perfeita, mas de causar o maior dano possível antes do fim. A batalha assumiu um caráter brutal e intenso, marcado pelo confronto corpo a corpo e pela recusa em ceder terreno. Leônidas lutava à frente de seus homens. Como rei e soldado, não se afastou da linha de combate, mesmo quando a situação se tornou desesperadora. Os relatos antigos indicam que ele caiu durante os primeiros momentos do ataque final, atingido por múltiplos golpes. Sua morte, longe de desorganizar os defensores, intensificou a resistência. A queda do rei transformou o combate em uma luta feroz para proteger seu corpo, um gesto carregado de significado simbólico em uma cultura que valorizava profundamente a honra dos mortos. Os espartanos e seus aliados formaram um círculo ao redor do corpo de Leônidas, repelindo sucessivos ataques persas. Lanças quebradas foram substituídas por espadas curtas, e quando estas também se tornaram inúteis, a luta continuou com escudos, punhos e dentes. A resistência persistiu até que a superioridade numérica persa se impôs de forma irreversível. O terreno, antes aliado dos gregos, tornou-se palco de um massacre inevitável. Quando a linha finalmente se rompeu, Xerxes ordenou que o ataque fosse concluído com o uso massivo de projéteis. Chuva de flechas encerrou o combate, atingindo os últimos defensores que ainda se mantinham de pé. O silêncio que se seguiu contrastava com a violência dos momentos anteriores. As Termópilas haviam caído. Do ponto de vista militar, a derrota foi total. O caminho para o sul da Grécia estava aberto, e nada impedia o avanço persa em direção às cidades ainda despreparadas. No entanto, o impacto imediato do confronto foi mais complexo do que a simples vitória de Xerxes. O custo humano imposto ao exército persa foi elevado, e a imagem de invencibilidade do império sofreu um abalo significativo. A morte de Leônidas rapidamente se tornou um ponto de referência moral. A história de um rei que lutou e morreu ao lado de seus homens espalhou-se entre os gregos, reforçando a ideia de que a resistência era possível, mesmo diante de um inimigo esmagador. O sacrifício nas Termópilas ofereceu algo que nenhuma vitória isolada poderia garantir naquele momento: tempo e inspiração. Enquanto os persas avançavam, as cidades gregas compreendiam que a luta exigiria união e perseverança. A lembrança da resistência final alimentava a determinação de soldados e comandantes, especialmente entre os atenienses que preparavam a defesa naval. A derrota deixou de ser vista apenas como fracasso e passou a ser interpretada como um ato necessário dentro de uma guerra maior. Leônidas não viveu para ver os desdobramentos de sua escolha, mas sua morte cumpriu o papel que Esparta havia atribuído a ele. O rei tornou-se símbolo de um ideal coletivo, onde o valor não estava na sobrevivência individual, mas na disposição de enfrentar o destino sem recuar. As Termópilas, apesar da perda militar, transformaram-se em um marco psicológico da resistência grega, um lembrete de que a liberdade tinha um custo alto, mas que havia homens dispostos a pagá-lo. A queda das Termópilas não encerrou a guerra, mas marcou um ponto de inflexão decisivo. Com o caminho aberto, o exército persa avançou pelo território grego, saqueando cidades e impondo sua presença de forma brutal. Atenas foi evacuada e, pouco depois, incendiada. Do ponto de vista imediato, parecia que a resistência havia falhado. No entanto, os acontecimentos que se seguiram mostrariam que o sacrifício nas Termópilas não havia sido em vão. Enquanto Xerxes avançava em terra, a frota grega ganhava tempo para se reorganizar. A vitória naval em Salamina, liderada pelos atenienses, mudou drasticamente o equilíbrio do conflito. Ali o poder persa no mar foi quebrado,
comprometendo a logística e a capacidade de suprimento do exército invasor. No ano seguinte, as forças gregas consolidaram essa virada com as vitórias em Plateia e Micale, encerrando a tentativa persa de subjugar a Grécia continental. Esses triunfos não podem ser compreendidos isoladamente. A resistência inicial, mesmo derrotada, desempenhou um papel crucial ao atrasar o avanço persa e fortalecer a determinação coletiva. As Termópilas provaram que o império não era invencível e que a união entre as cidades gregas, ainda que frágil, era possível. O sacrifício de Leônidas tornou-se um elemento catalisador dessa mudança de postura. Com o passar do tempo, a figura de Leônidas começou a transcender o evento histórico. Historiadores como Heródoto registraram sua história, misturando fatos, tradições orais e interpretações morais. O foco não estava apenas na derrota, mas na escolha consciente de resistir. A narrativa destacava o dever, a honra e a obediência às leis, valores centrais da mentalidade espartana. Poetas e autores posteriores ampliaram esse retrato. Leônidas passou a representar o ideal do governante que compartilha o destino de seus homens, o líder que não se protege atrás do poder. Seu nome foi associado a epigramas e monumentos que celebravam a coragem coletiva mais do que o indivíduo isolado. A famosa inscrição dedicada aos mortos das Termópilas reforçava essa ideia. A obediência, as leis de Esparta como razão última do sacrifício. Séculos depois, a imagem de Leônidas continuou a ser reinterpretada. Na tradição ocidental, ele foi transformado em símbolo universal de resistência contra a tirania, muitas vezes deslocado de seu contexto original. A complexidade política das guerras médicas deu lugar a narrativas simplificadas, centradas no heroísmo extremo e na oposição entre liberdade e opressão. Na cultura moderna, especialmente no cinema e na literatura popular, Leônidas foi retratado como um guerreiro quase mítico, guiado por frases de efeito e impulsos individuais. Essa versão, embora poderosa do ponto de vista simbólico, obscurece aspectos fundamentais de sua história real. O verdadeiro Leônidas não lutou movido por rebeldia pessoal, mas por obediência absoluta a um sistema que valorizava o coletivo acima de tudo. Separar mito e realidade não diminui seu legado. Pelo contrário, torna-o mais humano e mais significativo. Leônidas não foi um herói solitário que desafiou o mundo, mas um produto consciente de Esparta, alguém que agiu exatamente como sua sociedade esperava. Sua escolha só pode ser compreendida dentro de um contexto de dever, tradição e sacrifício compartilhado. As consequências das Termópilas mostram que a história nem sempre é definida apenas por vitórias imediatas. Às vezes, derrotas moldam identidades, inspiram gerações e alteram o curso dos acontecimentos de formas menos visíveis. Leônidas permanece como um elo entre o fato histórico e o símbolo atemporal, lembrado não apenas pelo que fez em vida, mas pelo significado que sua morte adquiriu ao longo dos séculos.